juiz, dos próprios companheiros. Tem muito a ser falado sobre o Neymar, mas queria te ouvir sobre o jogo, PVC. Foi um jogo animado, pelo menos. Eu acho que assim, o Santos fez 2 jogos que ele impôs dificuldades aos adversários, contra Palmeiras e contra Flamengo, de maneiras diferentes. O jogo do Palmeiras contra o Santos não foi um jogo fácil para o Palmeiras. O Santos defendeu muito bem, fez um bom primeiro tempo. No segundo tempo teve aquela bola do Vitor Hugo que o Gustavo Gomes salvou em cima da linha. Podia ter sido diferente. Acho que o Flamengo conseguiu construir uma vitória mais simples, mais rápido. O primeiro gol saiu no primeiro tempo, do Palmeiras só no segundo. O segundo gol saiu no começo do segundo tempo, estava 2-0 num espaço de tempo em que o jogo no Allianz Parque estava 0-0 ainda. Então foi mais fácil construir. Só que teve o vacilo no final. E o Neymar é o capítulo à parte. É um capítulo à parte que já vai chegar na nossa história aqui desse programa. Eu vou chamar Bruno Braz para conversar com a gente, falar sobre as notícias do Flamengo. Bruno Braz, aí, ó, ele já está se ajeitando ali, pronto, já está prontíssimo para a gente começar a semana. Braz, boa tarde, tudo bem, querido? Uma vitória, claro, né, super importante, porque fez o Flamengo ali chegar pertinho do Palmeiras, igualar o Palmeiras em número de pontos, então deu toda aquela fervura a mais na disputa do campeonato. Mas ficam as lições, né? O susto tomado no fim, os 2 gols ali nos minutos finais, quando o jogo parecia resolvido. E o próprio Felipe Luiz, na coletiva, ele fala, não gosta de time que toma gol, né? Não é do feitio dele esse tipo de situação. Então, como está o clima hoje no Rio? De alegria pelo resultado, mas também de, opa, vamos ficar alerta, sinal de alerta ligado, porque isso não pode acontecer? Boa tarde. Boa tarde, Luísa, PVC Mussetti. Assim, foi uma vitória que tiveram alguns sentimentos pós-jogo. Parecia até que o Flamengo não tinha vencido. Boa parte da torcida ali, quando acaba o jogo, grita, faz um cântico que é muito comum quando mostra um pouco de insatisfação. Que não foi unânime, né, esse canto, mas deu para ser ouvido lá no Maracanã. Não é mole não, para jogar no Mengo tem que ter disposição. Algumas pessoas cantaram isso depois do apito final. E a coletiva do Felipe Luiz também vai muito numa linha de insatisfação com o desempenho, não só de ontem, como dos últimos jogos recentemente. Principalmente nessa questão dos gols sofridos nos minutos finais. E aí eu fiz um levantamento agora mais cedo, considerando um recorte pós-mundial do Flamengo. Foram 9 gols que o Flamengo sofreu nos minutos finais, seja no segundo tempo, principalmente no segundo tempo, mas também nos minutos finais dos primeiros tempos dos jogos. Ó. Santos e Flamengo, gol do Neymar aos 84 minutos. Inter 1, Flamengo 3, gol do Borré, 94 minutos. Flamengo e Grêmio, 85 minutos. Gol do Thiago Volpe, de pênalti no Maracanã. Flamengo 2-1 Estudiantes, gol do Estudiantes no Maracanã aos 91 minutos. Estudiantes 1-0 Flamengo, gol aos 47 do primeiro tempo, Benedetti. Bahia 1-0 Flamengo, 44 do primeiro tempo, William José. Flamengo 3-2 Palmeiras, 48 do segundo tempo, Gustavo Gomes. São Paulo e Flamengo, Ferreirinha aos 80 minutos. E agora, ontem, gol aos 43 e aos 45 do segundo tempo, Bom Tempo e Lautaro Dias. É um problema, virou uma tormenta esse apagão do Flamengo nos minutos finais, e o Felipe Luiz deixou claríssimo que está muito insatisfeito com essa questão, né? PVC, é para ficar atento mesmo, né? Esse tem sido um problema do Flamengo, essa desatenção, ou às vezes essa desmobilização em alguns jogos ou em alguns momentos de partidas. Eu acho que tem situações diferentes. Ontem não teve expulsão e teve vacilo no final. Teve desatenção no final, mas não foi um problema. É diferente do jogo contra o Estudiantes, que tomou o gol no fim e que o Estudiantes anunciou que podia fazer o gol no fim depois da expulsão do Plata, mas foi muito pela expulsão do Plata. Então eu não acho que tem um drama, tem uma tensão para ter. Cara, assim, todo mundo tem momento de alto e Mas baixo. o time ganhou, né, PVC? Exato. A gente tem que valorizar. É o time que tá ali colado no Palmeiras. A rodada foi linda pro Flamengo. Claro, então assim, tem que ter cuidado, mas ao mesmo tempo o entendimento de que tá tudo bem. Uhum. O time tá brigando pelo título, pelos 2 títulos mais importantes da temporada e não perdeu o jogo.
correu algum risco de sofrer um empate, mas, na verdade, sofreu o risco de tomar 3-2. Depois o Flamengo quase faz 4-2 ainda. Então, não acho que seja um drama. Tem uma tensão para ter, mas todo time que está disputando apareceu na tabela. E nesse nível de tensão, é natural ter erro. É normal ter erro. Eu acho que o que tem que ser ressaltado, claro, né, gente? Qualquer erro tem que ficar de alerta, é um campeonato muito competitivo, equilibrado e tudo. Mas foi uma vitória fundamental para as pretensões do Flamengo no campeonato, ainda mais que deu tudo certo pro lado rubro-negro com a derrota do Palmeiras, né? Então, se na última rodada a gente estava aqui falando, será que o Palmeiras está com a mão na taça? A gente teve essa conversa aqui, né? O Palmeiras agora, nossa, são 3 pontos, mais 2 vitórias, é uma vantagem grande nesse momento. Agora isso tudo jogou por água abaixo, né? Agora tá tudo igual de novo. Como é que é esse lado da confiança também por parte do Flamengo? Tem um bastidorzinho legal de ontem, né? Porque o jogo do Palmeiras e Mirassol começa imediatamente após o término do Flamengo e Santos, né? E o gol do 1-0 do Mirassol foi com 1 minuto, né? Inclusive o gol do ex-rubro-negro Gabriel, conhecido ali mais no Ninho do Urubu, ali por funcionários, companheiros como Gabriel Jamal. Ele, quando sai o gol, ainda tinha muito torcedor do Flamengo na arquibancada, né? Aquela coisa, 70 mil pessoas, acho que deu ontem. Ainda tinha muita gente ali, né? Evacuando ali da arquibancada. E aí sai aquele burburinho de gol do Mirassol, né? Que vai aos poucos se espalhando ali, o cara vê no celular, daqui a pouco aquele burburinho. Daqui a pouco, quando explodiu, parecia outro gol do Flamengo no Maracanã, assim, né? Foi um primeiro lance curioso. E aí eu desci lá para a zona mista, né? Para esperar a zona mista dos jogadores do Flamengo passarem. E eu perguntei para os funcionários do Flamengo se o jogo do Palmeiras estava passando no vestiário. Eles falaram que não. E aí eles acabaram sendo informados da situação do jogo do Palmeiras, ou pelos seus respectivos telefones celulares, né? Ou pela própria imprensa. Assim, né? Alguns jogadores e funcionários passaram e perguntavam quanto é que está lá, quanto é que está lá. E a gente ia informando para eles, assim, eles demonstrando, né, que queriam estar atentos ali ao que estava rolando no jogo do Palmeiras. E o próprio Léo Pereira depois falou, a gente tem que ser cara, porque não basta a gente ganhar, a gente vai ter que torcer pelos tropeços do Palmeiras também, mas a gente tem que fazer a nossa parte, mas não tem como negar que a gente tem que torcer contra também e tal. Então esse foi o lado curioso, assim, né, os bastidores ali dos corredores do Maracanã. Não, eu tenho uma dúvida muito importante, Bruno. Por que Gabriel Jamal? Era aquele personagem de um filme, né? Eu esqueci qual é o nome do filme, que tinha o Jamal, né? Que era um indiano, eu acho. Aí o pessoal achava ele parecido com esse personagem desse filme. Não lembro agora o nome do filme. Você viu esse filme, PVC? É o Quem Quer Ser um Milionário? Quem Quer Ser um Milionário, Isso. Quem Quer Ser um Milionário. É isso. Isso aí. Bom filme. Ótimo filme. Ganhador do Oscar, inclusive, não é? Deu até o Oscar pro Luciano Huck depois. Ô, Brás, agora, ainda falando sobre o clima de ontem, quem viveu um clima bem hostil, nada amigável, foi Neymar, né? A torcida se manifestou muito e ele teve ali toda aquela saída de campo dele, reclamou com todo mundo. Não foi uma noite tranquila para Neymar. Era uma coisa assim, eu fui para o Maracanã muito curioso sobre como seria essa reação, porque o Neymar sempre tratou o Flamengo com muito carinho, né? Inclusive, viralizaram fotos dele vestido com a camisa do Flamengo. Ele deu uma flertada ali com o Flamengo ali antes do retorno com o Santos, inclusive para uma entrevista para o próprio Romário, na Romário TV lá, ele falou que meio que o Flamengo era o segundo time dele, de coração. Então eu achava que por todas essas situações, o torcedor do Flamengo ia dar uma aliviada no Neymar, mas não foi isso que rolou, não. Desde antes da bola rolar, quando o time do Santos foi para o aquecimento, já começaram as vaias, os xingamentos, o pessoal provocando, o Arerê, o Neymar vai jogar a Série B, e assim continuou. Quando a bola já começou a rolar ali, a galera pegou no pé bastante do Neymar ao longo dos 90 minutos. Ô, Musetti, quero saber da parte do Santos, né? Como é que pegou? A gente tá vendo aí a saída do Neymar de campo, ele bravo, foi pro vestiário, ficou ali questionando por que ele saiu. E também a declaração que ele deu, em que ele reclama dos companheiros, né? Como é que você viu a atuação do Neymar
ele sai e o Santos faz 2 gols, depois o PVC vai me explicar por que isso aconteceu também, se ele atrapalhou ou se ele ajuda o time, e como é que teve essa repercussão dentro do Santos? Ô Lu, eu vou começar com a repercussão do Santos e depois eu digo o que eu penso de tudo isso. Sobre o Santos, conversei com mais de uma fonte hoje. Ontem o Santos já tinha se mostrado a favor do Neymar nas entrevistas que rolaram no Maracanã, inclusive o Braz estava presente. Primeiro o Vojvoda, dizendo que não viu falta de respeito na saída do Neymar. Alexandre Matos, do diretor, dizendo que o Neymar dá vida pelo Santos. E o Guilherme, companheiro, dizendo que é para evitar polêmicas, que está todo mundo junto, que o Neymar está chateado, enfim. Então eu já imaginava, quando eu fui apurar hoje, que eu ouviria discursos favoráveis ao Neymar, como eu sempre ouço, e foi o que aconteceu. O que eu ouvi de dirigentes em off foi que se o Neymar tivesse saído sem estar chateado, era isso que deveria preocupar. Que esse é o Neymar, que o Neymar está incomodado, que o Santos precisa dele. Aí eu pergunto, tá, mas o Neymar foi pro vestiário. Ele falou, não, mas o Neymar fez isso para preservar a comissão técnica, porque ele tinha perdido a cabeça, tinha chutado um copinho. Se ele tivesse ali, ele poderia se estressar mais, acabar prejudicando. Então, como ele se sentiu nervoso, ele foi pro vestiário. Isso não me convence, mas é a repercussão do Santos. Eu acho que isso contrapõe absolutamente com o post que o Neymar fez há poucos minutos, quando a gente estava entrando aqui no programa. O Neymar simplesmente posta o Kobe Bryant naquele lance, esse que a gente está vendo, um lance icônico com Barnes na NBA em 2010, quando o Barnes provoca ele e o Kobe Bryant não reage, nem pisca. E assim, o Neymar fez longe da mentalidade mamba do Kobe, assim, longe. Isso não tem sentido algum o Neymar se comparar de alguma forma com o Kobe, sabe? É o cara que se destemperou no intervalo, se destemperou no final do jogo, que foi pro vestiário antes de acabar a partida e que aí posta como se ele fosse tranquilo. Tipo assim, podem me criticar, tá tudo bem. Não faz sentido. E eu acho que o símbolo disso é ser uma publicação no dia seguinte, sem legenda, onde ele poderia estar... Isso não ajuda, mas ele poderia dizer, pô, que pena que a gente perdeu, estamos juntos, vamos até o final. Não, é um post sobre ele, assim como o Neymar jogou para ele não jogou para o Santos ontem, e é um post com comentários limitados, até eu dar uma olhada aqui, são 14 comentários e todos falando, Neymar, você é perfeito, eu te amo, segue junto, eles não te merecem. O Neymar é isso, ele não ouve nãos, ele é cercado de pessoas que o apoiam. Inclusive o Santos, depois desse tipo de atitude. Se fosse o Guilherme, o Roleiser, o Robinho Júnior, o Bom Tempo, que tivessem saído reclamando da comissão e ido para o vestiário, eles seriam multados hoje, mas o Neymar é apoiado. E foi bem ruim essa atitude dele, né? Porque qualquer jogador pode ser substituído, o time estava perdendo por 3-0, e aí ele sai e tem essa postura com o técnico, e a declaração que ele dá, né? A gente fala que os companheiros têm que mandar mais a bola para ele, reclama do juiz, levou um cartão amarelo, enfim, uma postura nada legal do Neymar ontem. Como é que você viu o PVC? Eu acho que ele não está ajudando, mais do que está atrapalhando, porque ainda tem aquele dado... Você está falando de campo. E do comportamento, primeiro. O comportamento... Eu não acho que tem um olhar do grupo. O grupo... A gente sempre fala isso, né? Por incrível que pareça, toda vez que a gente fala com um jogador do Santos ou de outro lugar, os caras vão dizer, pô, o Neymar é uma gente boa. Aí o Neymar vai lá e dá a bronca que dá publicamente no Zé Ivaldo do jeito que deu. Como se fosse normal ele... E ontem ele fala, os companheiros têm que me procurar mais porque é a única forma de chegar ao gol. Isso ele foi o vice-campeão do prêmio Tiozão do Pavê do final de semana. E aí, quando ele sai, o Santos faz 2 gols. Mas eu acho que ele não está ajudando. Ainda tem aquele dado que eu acho relevante de 33 pontos, 19 conquistados com o Neymar, 14 sem ele, o que dá noção de que... Eu sei que seria diferente, tá? Se o Santos tivesse sido montado sem o Neymar, o Santos podia ter 42 pontos hoje. O Santos seria melhor? Talvez fosse melhor, porque teria lidado mais com a realidade do Santos. Teria jogado mais dentro do grupo, sem acreditar que ia ter um santo milagreiro que ia resolver os problemas dele. Mas levando em consideração que o Neymar está no campo e você tem 19 pontos conquistados com o Neymar e 14 sem ele, eu não consigo dizer que o Neymar não ajuda, porque ainda tem, ele ajudou e estava em campo em 19 dos 33 pontos. Acho que tem muito uma procura de entender, olha aqui o que o Neymar está atrapalhando. Eu não diria que ele atrapalha. Eu acho que é sempre melhor quando você começa um projeto com base em realismo. E o Santos não começou com base em realismo. O Santos começou com base numa ideia de que o Neymar no clube
ia colocar o Santos em condição de brigar por vaga na Libertadores. Ele está brigando para não cair. O Santos do Neymar, porque é do Neymar, briga para não cair. E está na zona de rebaixamento faltando 6 jogos. Então é muito relevante você pensar nisso. Quando a torcida do Flamengo grita arerê, o Neymar vai jogar a Série B, dá noção de como o Neymar tem uma importância que para a torcida rival é equivalente ao Santos, porque a torcida do São Paulo pichou, o Santos vai jogar a Série B. A torcida do Palmeiras na quinta-feira cantou, o Santos vai jogar a Série B. Mas a torcida do Flamengo cantou que o Neymar vai jogar a Série B. Porque a rivalidade do Flamengo com o Santos não existe. Existe com a brincadeira com o Neymar, que é um personagem, que é o popstar. Mas não está ajudando. Evidentemente que ele não está ajudando. Mesmo tendo 19 dos 33 pontos conquistados com ele, ele não está ajudando. Só não digo atrapalhando, é quase semântica, mas porque ele tem mais pontos que o Santos tem com ele do que sem ele. E no jogo de ontem, ele atrapalhou, Musetti? Ele foi pouco participativo, né? Mas o quanto isso se deve a ele ou ao time? E também por que quando ele sai e o Vojvoda coloca os meninos em campo, o Santos consegue melhorar no jogo e fazer 2 gols? Ô Lu, acho que no primeiro tempo o Neymar fez um jogo ok. Ele já estava ali se destemperando. Logo no começo da partida, quando o Barreal não devolve uma bola no pé dele, ele gesticula. E uma coisa é você falar, cara, toca pra mim. Outra coisa é você socar o ar como se você odiasse um companheiro teu. O que o PVC disse é verdade. Eu sigo escutando que o Neymar é super querido. E tem 200 likes aqui no post do Neymar de jogadores do Santos. Porque são todos fãs do Neymar. E eles normalizam esse tipo de atitude. Mas o desempenho do Neymar não tá legal. Só que eu acho que a postura foi pior do que o desempenho. No primeiro tempo ele ainda joga, cabeceia para fora, bate uma falta que o Rossi defende. Na etapa final ele desiste muito cedo, tá 3-0 e tá dando chapéu discutindo com o Saul. Ele larga do jogo, ele passa a perder um monte de bolas em sequência. E eu acho que é por isso que o Santos reage sem ele. Os minutos finais antes das últimas substituições foram de um Neymar que atrapalha sim. Porque era um Neymar que tinha largado do jogo. Antes era um Neymar que estava competindo. E aí entram o Roleiser e Bom Tempo e o Robinho Júnior, que não tem tido muito espaço, muitas chances, e eles entram acreditando. Aqueles minutos pro Robinho, pro Bom Tempo, são a vida dele. Os caras são formados no Santos, estão há 10 anos no clube. 10 minutos no Maracanã lotado é a vida desses caras. Pro Neymar eram 10 minutos a mais, e ainda reclamou com o Vojvoda que saiu. E acabou indo pro vestiário vendo a reação. E sobre o que o PVC falou, acho que tem um exemplo muito claro. O Santos acreditou mesmo que ia para a Libertadores e falava disso até outro dia, né? Marcelo Teixeira, na semana passada, falou em Sul-Americana. Mas na primeira rodada, a gente deve lembrar que o Santos perde para o Vasco, o Santos ainda do Caixinha, 2-1 de virada em São Januário. O presidente Marcelo Teixeira vai até a zona mista e fala que era uma vergonha perder para o Vasco. Na primeira rodada, como se o Santos fosse o favoritíssimo ao título brasileiro e o Vasco fosse um candidatíssimo ao rebaixamento. E olha o Vasco onde está na tabela, brigando talvez ainda pela Libertadores. Então o Santos sim acreditou que o Neymar fosse mudar a situação. E o Santos está sempre acreditando, digo instituição e maior parte da torcida ainda. Mesmo que o Neymar tenha jogado mal ontem, o que se fala na maior parte da torcida é não, mas contra o Palmeiras, na Vila, é clássico. Se ele tiver uma companhia boa, a culpa não é dele. Então está sempre acreditando. E meu receio é que o Santos continue acreditando até a última rodada e seja rebaixado com o Neymar e tudo. E quanto foi Santos e Vasco? Na volta? Primeira rodada. Não, no segundo turno. No segundo turno. Quanto? Entendi quando. 6-0, né? 6-0. Sim. Minha gente, vamos para o intervalo rapidinho aqui no De Primeira. A gente volta falando sobre como foi Neymar em campo ainda, a PVC vai trazer na prancheta. Prognósticos do Peixe, a situação não está nada fácil, do Flamengo também. E Palmeiras, tudo de Palmeiras e Mirassol. Mirassol mais uma vez, hein, mostrando porque é um dos melhores